informação, uma notícia, melhor dizendo, que preocupa, porque ela é um pouco reflexo da condução do parlamento no Brasil, tanto em nível federal, em nível estadual e, neste caso, em nível municipal. Vou começar situando a história. Na década de 1990, a professora de ética e filosofia espanhola, o nome dela é Adele Cortina, ela criou um termo que classifica aquelas pessoas que têm aversão à pobreza, aversão àquelas pessoas que são carentes. Chama-se aporofobia. Naquela época, foi considerada, inclusive, a palavra do ano. No Brasil, a gente começou a ouvir essa palavra graças ao trabalho do padre Júlio Lancelotti, que defende com veemência os moradores em situação de rua em São Paulo e é também um dos principais críticos da arquitetura hostil, que é um mecanismo da aporofobia. A arquitetura hostil, que está proibida no Brasil e cuja lei ganhou o nome de Júlio Lancelotti. Recentemente, o padre foi uma das figuras presentes no evento realizado pelo presidente Lula lá no Palácio do Planalto e que a gente viu aqui, eu mostrei, no Ciência Política, um evento que reuniu moradores de rua. Pela primeira vez, pessoas em situação de rua estavam no local mais importante do país, no centro do poder no país. Foi exatamente nesse dia aí. Pois bem, o trabalho do padre Júlio Lancelotti, reconhecido internacionalmente, reconhecido inclusive pelo Papa Francisco, no Brasil, acabou gerando uma divisão. Por quê? Exatamente porque o padre Júlio Lancelotti tem se aproximado das políticas públicas do governo federal, ou seja, do presidente Lula. Nesse dia, inclusive, a fala dele foi muito forte, combatendo aquelas pessoas que antes, para usar as palavras de Lancelotti, ocupavam o Palácio do Planalto. Pois bem, a Câmara Municipal de São Paulo, a maior cidade do país, aprovou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Para quê? Para investigar duas instituições que são conduzidas pelo padre Júlio Lancelotti. Essa aí é a proposta da CPI que foi apresentada. O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, é o autor dessa proposta, que mostra como parlamentares no Brasil estão transformando o exercício do parlamento, que obviamente não tem esse objetivo, numa brincadeira, num circo, numa tentativa de atrair holofotes para lacrar nas redes sociais. Isso é muito preocupante. É o fator que preocupa e foi o que me chamou a atenção para a gente discutir isso aqui. Mas também preocupa o fato de como técnicas fascistas estão escondidas em situações como essa CPI para investigar um religioso da Igreja Católica Brasileira, o padre Júlio Lancelotti. O padre comentou a abertura da CPI, acho que temos aí, não é isso, Aline? Tem muita repercussão também nas redes sociais, mas temos aí um comentário do padre. Vou pedir, ou a gente coloca aqui no grande, ou então o Alessio me ajuda a ler, porque está bem distante, acho que não dá para ninguém ler, nem o próprio Alessio consegue. Agora sim, obrigada, Aline. A instalação de CPIs é uma prerrogativa do Poder Legislativo, sendo legítimas em suas atribuições. As CPIs devem ter um objetivo delimitado em sua criação, sendo que, neste caso, pelo que se tem notícia, o objeto que trouxe base para a criação desta CPI seria a investigação/fiscalização das organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a Cracolândia. Ou seja, seria a fiscalização do cumprimento de convênios estabelecidos entre o poder público e as organizações conveniadas. Esclareço que não pertenço a nenhuma organização da sociedade civil ou organização não governamental que utilize de convênio com o poder público municipal. A atividade da Pastoral de Rua é uma ação pastoral da Arquidiocese de São Paulo, que, por sua vez, não se encontra vinculada de nenhuma forma às atividades que constituem o objetivo do requerimento aprovado para a criação da CPI em questão.
fraternamente, Padre Júlio Lancelotti. E aí tem uma enxurrada de apoios ao Padre Júlio nas redes sociais. Então, o absurdo da situação se concretiza com essa explicação do Padre Júlio. Ele não tem nenhuma ligação com nenhuma ONG do município de São Paulo, onde atua a Câmara de Vereadores. Ou seja, o que nos resta aquilo que eu falei, o transformar o parlamento, a atitude de transformar o parlamento num circo, para o prazer desses parlamentares usarem nas suas redes sociais, até porque as eleições se aproximam e tem um eleitorado que costuma aplaudir esse tipo de assunto. Eu queria uma palavra rápida dos nossos comentaristas, cada um, claro, tem a sua visão, mas eu queria começar aqui com o Osmando, que acompanha sempre muito essa questão. Osmando, eu queria saber como é que você vê essa CPI que investiga o Padre Júlio Lancelotti. Sim, eu vejo como uma ação ordenada que é da prática, é do estilo, é do modus operandi da extrema-direita no país. Não vejo só como uma simples movimentação política, nem tentativa de causar, de aparecer nas redes sociais, de se situar junto a grupos que concordam com esse tipo de absurdo, de odiosidade que eles espalham. E eu vejo que isso é uma prática da extrema-direita e que tem contaminado os parlamentos e faz parte da tática deles contaminar os parlamentos, desacreditar as instituições e desacreditar, sobretudo, ir para cima, sobretudo, de pessoas que, como o Padre Júlio Lancelotti, realizam um trabalho de humanidade extraordinário, de uma dimensão que só se compara para os cristãos, só se compara a Jesus Cristo, que agia desse tipo de forma, sempre protegendo os mais pobres. E para a direita, para a extrema-direita, morador de rua, está sempre associado à Colândia, sempre associado à droga. Importa quem seja as pessoas que estão morando na rua. Todos eles são, primeiro, associados à droga, rotulados como drogados e, por isso, precisam ser eliminados. Esta é a expressão. Quem é que leva a Câmara a propor esta CPI ridícula, absurda, nociva, repulsiva? É um vereador chamado Nunes. Rubinho Nunes. Rubinho Nunes, que foi advogado, foi assessor e depois foi advogado do Arthur Duval, aquele deputado extremista de direita que foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo por falta de decoro parlamentar. Então, é esse tipo de gente que faz essa onda contra o padre Júlio Lancelotti. E o mais interessante é destacar o seguinte: quando a gente vai encontrando a verdade nas coisas, eles dizem, ao informarem do lançamento dessa CPI, que houve um acordo de liderança para que essa CPI fosse priorizada no retorno do recesso parlamentar. A informação que é, de certa forma, absorvida e avalizada pela própria direção da Câmara de Vereadores de São Paulo, mas os deputados, os parlamentares, os vereadores de oposição das bancadas do PT, do PSOL e do PSB, dizem que não houve acordo nenhum e que no retorno das atividades parlamentares em 2 de fevereiro, isso vai ter que entrar na fila de 45 projetos que estão na frente disso aí. Então, nós vamos ter muita reação. As reações que eu vi hoje em favor de apoio ao padre Júlio Lancelotti são extraordinárias. São reações nas redes sociais de gente formando grupos para fazer doações. Acho que o padre Júlio Lancelotti, graças a esses cretinos que adotam esse tipo de posição,
vai ter mais efeito em favor do padre Júlio Lancelotti do que prejuízo. Muito bem. Alessio, ó, rapidinho, porque a gente precisa realmente correr aqui para o outro assunto. Pronto, Cíntia. Eu acredito que, assim como o seu Zé Osmano colocou, é realmente um absurdo a gente acompanhar essa sessão, porque o Lancelotti, ele tem esse histórico já de situações benéficas para a população em situação de rua lá em São Paulo. Mas chama atenção também, e é preocupante, o número de vereadores que assinaram, né, o protocolo da CPI. Foram 24 vereadores que... Só te interromper, tem 35 que ainda pode continuar assinando para chegar a 35. Em São Paulo a gente tem 55 vereadores e, como o seu Zé Osmano também destacou, a gente vai ter agora, na volta do recesso parlamentar, esse projeto sendo levado para o plenário. E a sua prioridade, ou a falta dela, vai ser colocada pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Então, ele pode ser retardado ou pode ser também adiantado esse projeto lá na Câmara. A gente fica acompanhando e torcendo, na verdade, para que essa CPI não prospere, e na minha avaliação não vai prosperar, até porque, como o próprio padre publicou, é uma situação que investiga a relação com órgãos governamentais e, como ele próprio explicou, ele não tem nenhum tipo de relação com o governo. Então, por isso, essa CPI, se for realmente instalada, não deve prosperar, Cíntia. Vamos torcer, Kátia. São Paulo não tem problemas, né? Não tem nada, São Paulo é um oásis, não tem problema, vamos perseguir o trabalho de um padre, o trabalho filantrópico de um padre, porque ele se mostra próximo aí de um candidato da esquerda, que também tem a sua história aí em cima de trabalho filantrópico, porque a cidade não tem outros problemas, então vamos perseguir o padre. Eu só posso ler essa situação dessa forma, e é absurda, né? Até porque, se fosse realmente para investigar alguma denúncia, algum problema em relação ao financiamento de ONGs por parte do poder público, não é o padre que tem que ser convocado. Não é o padre que tem que ser convocado. Tem uma prefeitura que tem secretários, claro. Que tem prefeito... Que não tem nada a ver com isso. E ele não tem nada a ver. Então, é claramente aquilo que você... São casas legislativas que estão em suas bolhas, totalmente fora da realidade da população. E o seu Zé trouxe aí a mobilização que está acontecendo nas mídias digitais, porque o grande problema com o padre é esse. Ele está muito mais conectado com a sociedade, com o problema que o povo enfrenta, do que os vereadores que foram eleitos. E isso é um problema para esses políticos.